Ótimo. Gravação do terceiro encontro. A gente vai começar pelo capítulo, né? Autonomia, caminhadas e passos. Eu vou aproximar um pouquinho assim, claro. Mas para quem chegou agora, só comunicando, né? Como que eu tiro assim? Bom, para quem está chegando agora pela primeira vez, o estudo parte de uma leitura dinâmica, né, do livro. Ele é apresentado aqui o PDF, que eu vou estar fazendo isso agora novamente. E, enfim, cada um lê, né, um parágrafo, 2 parágrafos, para que a gente também se coloque ativo na partilha desses conhecimentos. E aí a gente tem cerca de 40 minutos, né, até 45 minutos, até as 9, a leitura. Provavelmente vão dar 2 ou 3 capítulos e depois a gente segue com um debate, discussão. Só levantando as mãozinhas, a gente vai fazendo um fluxo aí para todo mundo participando. Também, geralmente as leituras, né, a gente chama a pessoa, né, para realizar, né? Então, você faz a leitura e não estou com vontade de matar o fulano para fazer a leitura. Aí você chama as pessoas para a pessoa continuar a leitura, né? A gente falou. E é isso. Quem vai começar? A Clara. Clara, fica à vontade. Boa Boa noite. noite, pessoal. Vou dar início aqui, licença. Autonomia, caminhadas e passos. Nossos povos, organizações, movimentos, territórios só podem se manter unidos na prática. Apenas se estiverem realizando a construção de um outro mundo será possível manter a aliança. Todo palavrório a mais sem a construção real é perdição, desorientação. É por essa razão que as caminhadas são fundamentais, pois elas articulam os passos, tarefas, ações, práticas com a jornada, o horizonte estratégico do combate ao racismo, capitalismo e ao patriarcado. Não existe um número específico de caminhadas e tampouco queremos aqui esgotar a imaginação e a criatividade revolucionária das companheiras e dos companheiros. Apenas compartilhamos o que nossa capacidade inventiva e interpretativa foi capaz de fazer até o momento. Para nós, essas são as caminhadas fundamentais para pôr em movimento a marcha que derrotará nossos inimigos. A autonomia e as soberanias, a política de cuidado com os nossos, a rede e a frente de mulheres, a construção da aliança, a ancestralidade, a luta contra o imperialismo. São 6, né? Eu não enumerei, mas é de 1 a 6 aí. Apesar dos números, aí não existe um etapismo. Cada território e cada elo da teia deverá interpretar sua própria realidade para propor suas urgências de atuação. Haverá territórios onde a questão do machismo urge para poder melhorar as condições de organização, então será preciso dar foco nesse debate. Em outro lugar, pode ser que falte apoio para desenvolver sua autonomia, então é preciso lançar luz sobre uma boa política de alianças na região. O importante é perceber como a construção de nossa grande jornada passa necessariamente por muitos caminhos. Falaremos sobre eles ao longo dos próximos capítulos. Aí eu passo... Deixa eu ver aqui na lista. Alan. Nós temos falado muito de autonomia. Entendemos que houve uma relação não sadia entre muitos movimentos, territórios e o Estado. Quase sempre, essa relação foi operacionalizada por um partido e seus interesses em concordância com os interesses dos poderosos. Então, quando falamos em autonomia, estamos dizendo que é preciso diminuir nossas demandas ao Estado, aos políticos e às classes dominantes. Isso não quer dizer que isso não quer dizer nos afastarmos completamente de dialogar com este Estado violento que aí está. A luta real, a vida real, demanda que nós conversemos com o Estado e com os políticos, mas sempre lembrando que este diálogo é com a luta e enfrentamento frente ao Estado.
Há que retornar à boa prática de negociar com o facão na mesa e com as foices batendo ao fundo. Mais um. Contudo, quanto menos precisarmos do Estado, mais autonomia para gerir nossa vida e nosso território teremos. Nós sabemos que, quando um grupo sem teto ocupa um prédio ou um terreno, a primeira coisa que o Estado faz é impedir o acesso à água e à energia. E ter água é condição para manter uma ocupação sem teto e garantir moradia. Eles nos atacam em nossas dificuldades. Quantas ocupações de terra vimos serem derrotadas porque não havia alimento suficiente para aguentar os despejos ou o tempo de produzir naquela terra? Então, autonomia sobre isso. Elton. Com licença. Quando falamos em territórios autônomos, não estamos falando que aquele espaço produz 100% dos bens necessários para manter a vida ali. Ainda que experiências assim existam, em um mundo cada dia mais dinâmico e conectado, entendemos que a autonomia é ter as condições de acessar bens provenientes do trabalho realizado em outros territórios, mas a partir de uma rede de atuação conjunta. Para consolidar essa autonomia, muitas soberanias serão necessárias. Mesmo que não a tenhamos por completo, ou seja, ainda que dependamos aqui e acolá do Estado e do mercado, precisamos ir avançando e conquistando essas soberanias por meio de nosso trabalho coletivo. Há um último aspecto que nos interessa sobre a autonomia, que é o orgulho de ser dono de sua própria trajetória de vida. Durante os governos ditos progressistas, a pauta de aquisição de direitos construiu o que deveria ser uma agenda positiva de um Estado inclusivo. O conjunto de políticas públicas que buscou dar ao povo mais pobre acesso a bens como energia elétrica, alimentação, universidade, crédito, etc., fez muitos de nós acreditar que as conquistas de direitos seguiriam avançando, a ponto de transformar esse Estado em algo que não fosse racista, excludente. O que essa crença ignorou é que a gênese do próprio Estado brasileiro é o escravismo. Mesmo após as fajutas independência e abolição, cada elemento fundamental da República seguiu ancorado na violência contra os povos. E isso enquanto uma estrutura não se reforma. É possível reformar portas, uma parede, o telhado, um problema de encanamento. Mas e a estrutura de uma casa? Não estamos falando de uma fratura, mas de uma estrutura que nos direciona para o caminho errado, que opera contra a nossa libertação. Eu vou passar para Iris. Oi, gente. Com isso, estamos dizendo que ter autonomia é entender que o Estado é racista, patriarcal e é burguês. Qualquer processo de inclusão não transformará seu fundamento, mas certamente afastará o povo de sua real dignidade, que se expressa na face erguida de quem não precisa pedir nada a ninguém. Essa falsa inclusão também afasta uma parcela do povo de uma reflexão verdadeiramente crítica e rebelde. Sim, as políticas públicas cativam os de baixo em um conformismo mediante a dependência do Estado. Diríamos mais, há uma dependência de governos ditos progressistas. Como os nossos mais velhos falam, quem muito merenda não almoça. Eles podem nos dar políticas inclusivas, merenda, mas não nos darão substância, almoço. E essa dependência é um dos maiores entraves nossos para a luta rebelde atualmente. A cada prenúncio de um governo progressista ou de uma novidade eleitoral da esquerda, renovam-se esperanças que não tardam a se mostrar ilusões que nos afastam das conquistas concretas no campo da terra e do território. A outra face dessa moeda
é o atrelamento político das organizações de esquerda e a partidos associados aos governos progressistas. A chantagem política ganha outros ares aqui, pois a camaradagem dos partidos eventualmente apoia o movimento social e a luta política, mas só enquanto nossas demandas não contrariam os interesses dos seus verdadeiros aliados, latifúndios e bancos. Então, para termos condições econômicas de bancar nossa própria luta, precisamos ir nos desamarrando, nos afastando desse circuito nefasto de apoio e cooptação. A partir daqui, vamos apresentar algumas soberanias que julgamos fundamental para a nossa grande luta. Tratam-se de caminhadas rumo à autonomia. Eu passo para a Isabelle. Boa noite, gente. Tá entrando na caminhada para a soberania hídrica? A condição de vida num território se dá pela presença de água suficiente para nosso uso e para uma produção de existência. Por isso, a água é fundamento de luta, pela condição de nossa própria sobrevivência. Então, é tarefa revolucionária cuidar de cada nascente, fonte, açude, rio, mangue e das marés, pois são a fonte de vida que abunda em nossos territórios. Os povos originários e os africanos na diáspora entendem isso melhor do que a média, porque para eles as águas são sagradas. Então, para os Machacali, um curso d'água é um espírito. Para o povo Quetu, trata-se de Oxum. Veja, você não pode deixar represar a casa de um ser sagrado. Tampouco pode permitir que drenem tanta água a ponto de o rio se acabar. Sua deferência e respeito à divindade o coloca contra essa violência. Então, ao lembrar que a água é... Acho que eu tenho que passar por isso. Que a água é sagrada, porque de fato ela é. Essas tradições alicerçam sua experiência no território e sempre em defesa das águas. Posso ler mais se tiver tudo bem? Nos temos descuidado. Temos visto pessoas não realizarem o amplo cuidado com as águas porque pensam tê-las em abundância. Territórios por onde correm rios não coletam água da chuva por acreditarem plenamente na capacidade de aquele rio dar água para sempre. Mas é preciso considerar que essa mesma fonte abundante de água pode sofrer ataques em outros pontos fora de nossos territórios. Podemos recordar os crimes de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. E podemos também lembrar que os rios da Chapada Diamantina estão secando por conta das outorgas que o Estado dá para grandes empresas captarem água para suas irrigações. Assim, é preciso fazer o dever de casa, a autodefesa de nossos territórios e dar atenção, por exemplo, à construção de cisternas de captação de água da chuva, dentre outras tecnologias sociais disponíveis para promover a soberania hídrica. Ou seja, devemos realizar passos nessa caminhada. Assim, se amanhã rio acima barram ou contaminam, conseguiremos sobreviver enquanto vamos lá resolver essa situação. Passo para o Gustavo. Boa noite. A captação da água de chuva é importante ainda num segundo aspecto. O regime de chuvas tem sido cada vez mais irregular. Manter reserva de água nos dá a melhor das condições de seguir regando nossa produção e nossa vida. Agora, se um território tem abundância de rios e fontes, compreendemos que as tecnologias sociais da água não são uma prioridade ali. Mas jamais se deve perder de vista a preservação dessa soberania hídrica. Portanto, mesmo onde temos água em abundância, precisamos mapear as nascentes, identificá-las, para os mais novos, conservá-las. Estamos falando da importância em manter a mata ciliar abundante ao longo de todo o trecho do rio em nossas comunidades. Estamos falando em fazer plantios para recuperar córregos e olhos d'água perdidos pela degradação.
Tudo isso deve ser feito, ainda que a comunidade já tenha bastante água para uso, porque nós não conservamos a água apenas para nós, mas também pensando na centralidade dela para a própria vida em torno e depois de nós. Nas cidades, sobretudo, nas grandes, há que aprofundar esse debate. A cada avanço da destruição ambiental e da tomada territorial pelo agronegócio, o risco da crise hídrica se aproxima mais das metrópoles, especialmente das suas periferias. Sim, é evidente que as companhias de abastecimento têm predileção para fornecer água para a casa dos ricos e das classes médias, em vez de priorizar o abastecimento das casas da periferia. O racismo e toda a violência de classes moram também nesses detalhes escondidos em ditas decisões técnicas, como quando se diz que tal bairro da periferia fica num local alto e a água tarda a chegar. Se as periferias vão ser mais atingidas, urge se organizarem no sentido de captarem água para si, sobretudo agora num contexto de potencial privatização dos serviços de água no país. Eu passo para Clara. Clara já foi. Posso sugerir Claro. pessoa? Sim. Ana Paula? Ana Paula. Acho que tá ausente. Eu começo então, gente. Beleza. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Oi, eu tô no celular aqui, eu tô meio atrapalhada com o texto. Tudo bem. Você quer tentar a leitura mesmo assim ou não? Peraí que eu vou tentar achar onde que tá aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vou seguir então. Tá aqui ainda que as periferias capturem a água da chuva? Isso mesmo. Ainda que as periferias capturem a água da chuva, sabemos que as cidades grandes não são insustentáveis do ponto de vista hídrico. Então, é urgente também realizar um trabalho de conscientização para que muitos marchem para retomar territórios onde poderemos preservar as águas, dar suporte alimentar aos irmãos e irmãs das periferias. Falamos isso porque percebemos que, para a água chegar, por exemplo, a Salvador, é preciso uma luta conjunta contra o agronegócio, que hoje toma a Chapada Diamantina. A água nos conduz a outros fundamentos também. Ela é transporte e fonte abundante para os alimentos. Então, precisamos entender o que são esses aquatórios, territórios na água, onde muitas gentes vivem mariscando, pescando e se movimentando. As marés e os rios são a condição de existência de muitos de nossos povos e, portanto, garantem possibilidades e enfrentamentos à fome. Nesses aquatórios também temos que ter profundo respeito e cuidado, pois há muitas fontes de água em meio à restinga e aos manguezais, que precisam ser preservadas. A luta aqui, inclusive, é mais árdua, pois a contaminação não pode ser contida pelos povos sem uma luta muito dura contra o grande capital, que tem lançado químicos pesados em nossos oceanos. Também aqui, o mercado criou suas cercas, represando, privatizando as águas de rios, braços de mar. As águas de rios, braços de mar. São profundos os ensinamentos da dinâmica das marés e precisamos estar atentos para aprender. Mas para isso precisamos fortalecer a defesa das águas, impedir as cercas das águas e os latifúndios do hidronegócio. Eu continuo? Posso passar para alguém? Eu não estou vendo ninguém. Quem sabe? Pode falar com alguém, pode fazer leitura. É só citar o nome que é que não foi.
Eu não vejo ninguém, eu não sei. Não tô vendo ninguém. Se alguém se manifestar, eu não vejo aqui, eu só tô vendo a tela agora. Meu Deus. Posso seguir se quiser. Posso ir? Pode ir. É preciso ter. Vamos lá, então. É preciso ter consciência de que a luta em defesa das águas possui inimigos claros. Primeiro, aqueles que começaram a transformar a água para consumo em mercadoria. Eles estão dispostos a levar esse projeto de morte até as últimas consequências. Nós entendemos a água como um direito fundamental. Sem ela, não há vida. O segundo inimigo é o agronegócio, que ocupa cada aquífero e bacia hidrográfica dos biomas, especialmente do Cerrado, que é uma caixa d'água do continente. Fazem-no para extrair seus lucros, impedindo que as águas sigam seu curso natural, chegando a todos os povos. A esses se juntam a mineração, nosso terceiro inimigo, que tem levado mercúrio a rios da Amazônia, além de lama e metais pesados nos rios de Minas Gerais e por aí vai. Exemplos de passos da soberania hídrica: construção de cisternas de captação de água de chuva, desenvolvimento de tecnologias sociais para a preservação das águas, conservação de nascentes, identificação, cuidado e melhorias nos poços e demais fontes de água, preservação e plantio das matas ciliares, construções de fossas para impedir a contaminações dos lençóis freáticos, aprofundar o conhecimento no manejo da água e sua purificação para consumo humano. Vou passar para a Karine. Oi, desculpa, eu não consigo falar agora. Tudo bem, eu vou começar a leitura. Aí passo pra... Obrigada. Nada. Tá. Caminhar para a soberania alimentar. Vamos ver. Uma das vitórias mais poderosas do capitalismo no Brasil foi retirar nossa condição de sobrevivência mais básica. Hoje estamos reféns dos supermercados e seus preços, onde quintais onde produzimos um pouco da nossa comida foram transformados para virar casa para nossos parentes, para fazer renda extra com um pequeno comércio ou aluguel, tudo fruto do espetáculo imobiliário e da valorização do terreno urbano. No campo, a agricultura tradicional foi profundamente modificada pelo uso de agrotóxicos e sementes transgênicas, nos colocando nas mãos de empresas perversas conosco e com a natureza. Estamos falando de um capitalismo que avançou no sentido de transformar a comida em mercadoria e, ao mesmo tempo, nos tem tirando as condições de produção de nossos alimentos. Nosso caminho na Terra tem sido inspirado pela agroecologia e pelos conhecimentos ancestrais das agriculturas dos povos. Nossa ferramenta mais afiada é o respeito e amor à terra e à natureza. Para superar as condições impostas pelo capitalismo, não buscaremos ampliar a produção de alimentos no regime de destruição dos biomas, como tem sido a opção propagada pelo pensamento desenvolvimentista. Já trabalhamos muito para sermos incluídos no sistema, até descobrir que o capitalismo não nos quer. Vimos com nossos próprios olhos que o problema da fome não é causado pelo assim chamado atraso das nossas técnicas agrícolas. Nós recusamos as falácias da modernização da agricultura porque sofremos as consequências de suas mentiras em primeira mão. Em 2012, durante o evento que marcou o surgimento da Feira dos Povos,
tivemos a honra de sentar ao lado de Ana Pinavesi e conversar sobre a nossa jornada e nossos caminhos pela agroecologia. Foi um de seus livros, uma década antes, que inspirou a retomada de nossos conhecimentos para o cultivo do cacau. Solo sadio, planta sadia, alimento sadio. Tanto era como os povos originários e negros nos ensinaram que o caminho é cuidar da terra. Pois, se queremos alimentar nosso povo, nossos ancestrais, e quem vem depois de nós, nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, precisaremos sempre contar com a generosidade da terra. Reafirmamos, portanto, que todo território ou núcleo de base deve começar a sua transição agroecológica, se afastando dos venenos da destruição da cobertura vegetal, da degradação dos solos. Faço minha leitura para o Wesley. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá em uma verdadeira, né? Uma verdadeira soberania alimentar só se dá numa terra saudável. E como é possível reconquistá-la? Nossos mais velhos ensinaram que, no princípio de tudo, há a semente. Então, não é possível construir soberania alimentar se o núcleo de base não tem uma verdadeira relação de liberdade com uma relação de liberdade com as sementes, fundamento mais básico para a sobrevivência de tudo que é vivo. Se buscamos a autonomia para a produção de alimentos, o primeiro subjugador a ser destruído ou destituído são as grandes corporações que produzem as sementes híbridas e transgênicas. Essas empresas construíram uma cadeia de dependência para nós e para a Terra, sufocando a biodiversidade e nos afogando em dívidas. Em 2012, 5 multinacionais já detinham 75% do comércio de sementes. As leis de patentes, construídas injustamente em cada país para defender os interesses dos lucros em detrimento da vida, seguiram sendo um escudo para submeter a população campesinas de todo o mundo a essas empresas estrangeiras, que não têm nenhum compromisso com a conservação da qualidade e a diversidade alimentar, nem com a proteção dos biomas. É uma engenharia do lucro, da homogeneização do campo e da submissão de mulheres, homens, plantas e animais. Já há quem alerte que, no futuro próximo, o oligopólio da produção de alimentos será apenas 3 multinacionais. Cada núcleo de base com terra, cada território precisa ser uma zona livre para as sementes dos povos. Essa construção começa com os mais velhos, com as mais velhas, identificando as variedades de espécies plantadas naquele território, naquela região, sabendo quem conservou as sementes, entendendo as épocas boas para sua produção e a partir dos conhecimentos tradicionais. Apesar das sucessivas vitórias do agronegócio frente à agricultura dos povos, as resistências existem, estão espalhadas em cada território e, mais do que isso, conservaram sementes e plantas alimentícias e medicinais, mesmo quando elas se tornaram raras no prato das famílias brasileiras. Sim, o agronegócio e o supermercado padronizam os pratos, mantiveram uma hegemonia homogeneizante em plantas como a batata inglesa, a alface, a cenoura, o arroz branco e o feijão carioca, o tomate, o pimentão. Contudo, as muitas variedades existentes dentro de cada espécie citada são grandes. Há tantas espécies que são encontradas numa região, mas são poucas usuais em outras. Agora eu gostaria de passar para, se alguém quiser ler também, seu Alfredo pode ler? Oi, boa noite, pessoal. Eu vou tentar, porque eu estou também no celular.
Do ponto de vista alimentar, portanto, há que superar essa padronização. Há mais de 10 mil espécies de plantas alimentícias. Os povos originários se alimentavam de mais de 500 plantas. Contudo, o agronegócio vai reduzindo cada vez mais a diversidade que chega até os nossos pratos. Hoje, temos, a nível mundial, apenas 3 espécies, milho, trigo e arroz. Fornecem mais da metade das calorias necessárias para sobreviver. Isso não apenas joga fora toda a biodiversidade, fruto inclusive da criatividade e trabalho humano por milênios, mas também empobrece nossa nutrição. Um povo que vai lutar por sua terra, por seu território, não pode ser um povo fraco, malnutrido, que possui doenças associadas à má alimentação. Só um instantinho que fechou a minha tela. Abrindo. Só um instante. A má alimentação promovida pelo capitalismo. Nós precisamos, para superar essa imposição capitalista, conhecer e retomar o cultivo de muitos tipos de inhame, batata doce, aipim. Gente, tornou fechar a tela. Eu tento dar o zoom e a tela fecha. Eu estou no celular. Fica tranquilo, lê nas condições que for possível, Alfredo. A gente acompanhando aqui. Batata, muitos tipos de inhame, batata doce, aipim ou macaxeira, milho e feijão, das muitas folhas alimentícias que crescem fácil como mato e podem matar a fome de nosso povo. A expressão punk, plantas alimentícias não convencionais, tem sido usada de forma ampla. Pessoal, não consigo. Fechou outra vez a tela. Cada vez que eu tento aumentar o zoom, a tela fecha. Acho que é um problema de configuração do meu telefone. Mais uma tentativa. Tem sido usada de forma... Não adianta. Fecha mesmo. Eu peço desculpa, mas não consigo. Tudo bem, querido. Gratidão por participar. Eu posso continuar a leitura? Por gentileza. Gratidão. A expressão punk, planta alimentícia não convencional, tem sido usada de forma ampla, mas os povos tradicionais nunca abandonaram uma considerável quantidade dessas plantas. Seja uma folha nova de cacau que substitui uma alface, seja uma ora pronobis usada para absorção de proteína, ou uma taioba substituindo a folha de couve. O fato é que os povos jamais se submeteram completamente à alimentação padronizada dos mercados. Por isso, precisamos começar no estudo de nosso povo e suas próprias sementes e conhecimentos presentes nos territórios. Falamos sobre as sementes e sobre se alimentar da grande diversidade de plantas existentes. Mas é preciso ficar claro, não estamos fazendo uma defesa de uma economia de subsistência que ignora a complexidade e a competitividade na produção de renda dentro do capitalismo contemporâneo. Ou seja, sabemos que os territórios precisarão gerar renda, comprarão produtos que não são típicos de sua região e precisarão de uma agricultura capaz de produzir dignidade para seu povo. O que estamos fazendo é que tudo isso começará pela soberania alimentar. São as culturas de ciclo curto, aquelas que nos podem dar de comer para os primeiros meses, as que devem iniciar nosso trabalho. Esse é um saber muito presente entre as mulheres, elas que cuidam da mariscagem, do quintal produtivo e que possuem mais atenção à alimentação da família. Há muito que aprender com essas experiências. As culturas que produzirão renda, recursos para nossa dignidade, devem vir depois de termos garantido as condições objetivas de alimentar nosso povo. Primeiro, vem a soberania e a segurança alimentar. Só então é que devemos construir as demais produções. Estas que, por sua vez, podem ser feitas em consórcios com as anteriores. E eu vou chamar o Gustavo. Gustavo, você ainda não leu, né?
Eu li, mas posso ler de novo. Mas acho que todo mundo aqui já leu. Ah, faltou o João. Deixa o João ler e aí depois a gente se repete nas leituras, tudo bem? Beleza. Arrasou. Oi, João, boa noite. Você consegue continuar a leitura? Consigo sim. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Beleza, eu estou abrindo aqui. Vamos lá. Aonde está? Há que compreender? Isso. Tá. Há que compreender ainda que a soberania alimentar é algo diferente do que se convencionou chamar de segurança alimentar. Porque a segurança alimentar é sobre a provisão de alimentos, independente se vão ter ou não veneno, para nutrir-se por todo o ano. Já a soberania alimentar é sobre as condições para produzir e consumir seus alimentos, sem veneno, valorizando a cultura alimentar, emancipando-a, aperfeiçoando-a com novos conhecimentos, enfim, que você tenha um real poder de decisão e gestão sobre o processo de produção daquilo que você come. Para alcançar essa soberania, é fundamental que os núcleos de base ou territórios sejam muito, muito afinados, aliados e conectados em trocas, pois cada bioma tem sua própria riqueza e as condições de produção vão facilitar a abundância de determinados alimentos em detrimento de outros. Então, circular produtos, mas também conhecimentos, sementes e situações encontradas para problemas nos cultivos entre companheiros e companheiras da articulação é fundamental para que não nos falte o bom alimento produzido com amor pela terra. Exemplos de passos. Exemplos de passos para a soberania alimentar. Ter a guarda de sementes saudáveis e diversificadas e participar da rede de sementes da teia dos povos. Construir quintais produtivos que permitam às famílias terem alimentos acessíveis próximo às suas residências. Começar com o cultivo de gêneros básicos como feijões, milhos, batata doce, aipins, abóboras. Valorizar e recuperar as tradições alimentares dos povos por meio de trocas de conhecimentos, receitas e alimentos dentro e entre territórios. Construir sistemas agroflorestais, SAFs, desde que respeitando as especificidades do bioma. Transformar em compostagem todo o resíduo orgânico das casas, escolas e equipamentos que os produzam. Recuperar terras degradadas para a reconstrução do solo. Produzir culturas que possam gerar renda e boas trocas. É isso, gente. Fechou a leitura, né? Aí, bom. Como a gente, né, pensou em fazer a leitura até as 9, são 8 minutos para as 9, a gente teria que cortar o capítulo no meio ou encurtar o tempo da discussão. Então, acho que acaba sendo mais produtivo, né, a gente deixar para a próxima. E aí a gente fecha aqui com esses 3 capítulos hoje. Tudo bem? E aí fica aberto para a discussão. E é isso. Então eu vou começar, né, o debate, né, sobre já o primeiro capítulo que a gente leu. Houve, né, uma crítica que o Elton deu, né, sobre a ajuda, né, independência, a abolição que a gente teve, né, de como traz, né, esse impacto na nossa realidade de hoje, né, porque sobre esse feriado que a gente tem, né, da República
proclamação da República? Eu incentivar um cara monarquista a fazer essa proclamação, né? E sendo que já teve uma história, né, de um homem negro que eu estudei recentemente, acho que era José, deu branco o nome dele, mas enfim, mas há histórias ocultas, né, que já havia umas pessoas autônomas naquela época, né, que já lutavam contra a abolição, já proclamavam essa proclamação da República, e como essa história foi ocultada, né, nas escolas, né, como a gente não há outras versões, né, de outros caminhos, né, outras caminhadas de lutas também, né, naquele ato. Bom, no momento que eu consigo me lembrar que queria abordar era isso, né, de como nossos feriados, né, por que a gente está fazendo esse feriado? A gente está contente nesse feriado? Qual é a história dele por trás disso? E por que a gente nem sabe da história do feriado que a gente está passando, a gente só quer chegar ao feriado só para descansar, né? Então, essa grande pressão, né, disso de hoje em dia, assim, é só para mercantilização, para um certo descanso, assim, povo trabalhador. Essa doideira. Deixa lá, Wesley. Eu queria falar sobre que ele aborda no livro sobre como chama? Autonomia hídrica, não, soberania hídrica, né? E nos bairros periféricos, assim, né? Por exemplo, onde eu moro, aqui em Bauru, tem 2 rios que passam no bairro, córregos assim que desaguam no Rio Bauru. E eles, além de estarem contaminados com esgoto, né? Eles têm também todo o lixo que vem da água da chuva, que os próprios moradores de lá da periferia, eles jogam o lixo no chão, assim, normal. E vai tudo pro rio também. Então, é essa cena que a gente vê lá, assim. Muita gente com falta de água mesmo, né? E precisando da colaboração dos vizinhos, assim, né? E enquanto isso, tem 2 rios ali passando de baixo e as pessoas jogando lixo, bem desconectadas mesmo, assim, né? Só pensando em se manter nesse sistema capitalista aí e trabalhar por lucro, enfim. Ele toca nos pontos bem interessantes, assim, que traz para a realidade, assim, a gente vê que é um caminho de luta mesmo que a gente deve seguir, né? De trazer esclarecimento para as pessoas, da reconexão, eu acho. Era isso que eu gostaria de compartilhar. Podem seguir aí. Boa noite. Eu queria falar também sobre a soberania hídrica, que a gente vive aqui, onde eu moro, é um bairro periférico, e aí se formou várias comunidades em volta desse bairro. Assim, é um bairro pobre, e as comunidades são ainda mais pobres ainda, em volta do bairro. E a gente sofre, assim, com uma enorme falta d'água. A gente tem 2 dias de água na semana aqui. Não sei se isso é normal onde vocês... Mas aqui são 2 dias de água, assim, na semana, e a gente vai se organizando, a gente enche as caixas de água, enche os reservatórios para poder sobreviver o resto da semana. E aí a gente marcou uma reunião com a empresa que fornece água, né, para a comunidade, para os bairros aqui. E aí eles vieram, né, muito preocupados em resolver problemas de taxa, regularizar quem estava devendo, mas não trouxeram soluções para a falta de água. Aí uma coisa que eles falaram, assim, faz um certo sentido, mas assim, eu achei meio estúpido, é que quando o fornecimento de água foi planejado para o meu bairro, onde eu moro, não foi planejado para as comunidades. Então, assim, quando as comunidades cresceram em volta do bairro, o fornecimento de água foi ficando mais escasso. Ou seja, eles não têm um planejamento para o caso da comunidade crescer. Então, o bairro foi criado, sei lá, 50 anos atrás. Então, o planejamento é esse.
e vocês que se virem. A gente não está nem aí se o bairro cresceu, se as famílias cresceram, se o comércio cresceu. A resposta básica que a gente teve foi essa, assim, que não foi bem uma resposta, foi um comentário, assim, que eles saíram sem dar resposta nenhuma. A gente ficou meio indignado na reunião, assim, acho que foi umas 100 pessoas para essa reunião, e que nada se resolveu. É isso, eu queria compartilhar essa situação super triste com vocês, mas eu acho que é a realidade de muitas comunidades, de muitos bairros do Brasil, né, assim. E não sei se foi um comentário que alguém fez ou se foi... Não, acho que foi no texto, no próprio texto, que diz que nos bairros nobres não falta água, né? A gente mora no mesmo estado, que divide o território com esses bairros nobres, e lá, nos condomínios fechadinhos e coisa e tal, não tem esses problemas. E a gente tem que conviver com essa situação diariamente. É isso. Eu falo de Pernambuco. Gratidão, Elton. Alfredo, você pode seguir para essa... Agora vai ser mais fácil. Agora eu posso falar, não estou fazendo leitura. Já perceberam que eu sou quase cego, né? Bem, antes de mais nada, boa noite a todos, todas, todos. Eu moro em Campinas, São Paulo. Moro num bairro de periferia. Não é um bairro ruim, é um bairro bom, mas tem todos os problemas de saneamento, claro. Principalmente que eu moro na frente que seria antigamente um riacho, que hoje, na verdade, é um esgoto. Um dos muitos esgotos urbanos que ainda existe numa cidade como Campinas. Mas o que me chama mais atenção no texto de hoje é justamente essa situação de autonomia hídrica, soberania hídrica, a questão do agronegócio que consome muita água, a questão do consumo da água nos meios urbanos, o preço da água tratada que nós pagamos, que na verdade polui-se demais os rios, depois há um custo imenso para fazer o tratamento e nós praticamente bebemos um veneno. Tudo bem que é purificação, que é isso e aquilo, mas nós estamos bebendo, na verdade, o cloro residual, que diz que não chega até nós, mas chega até o cano da casa. E, ao mesmo tempo, essa discussão que não acaba nunca. Um país imenso como o nosso, o agronegócio simplesmente faz o que bem entende e nós temos, nós somos, na verdade, reféns de mercados, mercadinhos, grandes mercados, e nós vivemos numa insegurança alimentar pesada, porque quando você começa a fazer escolhas de preços e você não tem a qualidade que você gostaria ou que você necessitaria, você acaba consumindo realmente transgênicos o tempo todo, você acaba tendo um problema de saúde que é gradativo, ele vai sendo acumulativo, e quando chega numa idade de 60, 70, 80 anos, você desenvolve doenças que são doenças pesadas, doenças terríveis, que custam muito ainda para o tratamento. Claro que nós temos um sistema único de saúde que não é a fina flor que nós queríamos no passado, mas é o que tem aí e que nos trata, de certa forma, muito bem. Então, o grande problema, na minha opinião, que a gente poderia discutir mesmo hoje, é a questão da água, que começa a faltar e é cada vez mais cara, a questão da insegurança alimentar, nós estamos falando de segurança alimentar, mas vamos falar de insegurança alimentar, e a questão da soberania alimentar, porque eu lembro na década de 70, eu fiz parte de um diretório em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, que ficou famoso na época, que era o Poeira. Na verdade, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E eu percebo que aquilo que nós discutimos, lutávamos na década de 70, nós envelhecemos e recomeçou totalmente a luta. Eu vim de uma área que era uma área pequena, norte do Paraná, que tinha muitas chácaras, pequenos sítios, pequenas glebas, todo mundo plantava nos seus quintais, criava animais, tudo. Hoje não tem mais nada. Hoje só tem cana-de-açúcar. Você pega de um lado a outro, norte do Paraná, norte, noroeste, é tudo cana-de-açúcar, ou seja, todo mundo virou refém do agronegócio. E quem tenta plantar alguma coisa, muitas vezes não consegue colher, porque joga um veneno do lado e você simplesmente não tem o que colher em seguida. Então, eu acho que a grande discussão que passa mesmo, hoje, pelo menos nesse grupo, é essa insegurança alimentar e essa não soberania alimentar que o Brasil tem. Porque ele faz commodities. Ele simplesmente vende para que se produza carne lá fora, que se produza alimentos lá fora,
e nós ficamos aqui realmente com um produto de uma qualidade inferior. Nós que somos considerados pobres, e nem classe média a gente pode se considerar mais. Agora nós somos realmente pobres. Espero que com o próximo governo se tenha uma remissão dessa situação, apesar que pode demorar muito mais do que 4 anos, mas tem que se recomeçar. Seria isso. Posso falar? Bom, eu queria fazer uma partilha de um rolê que aconteceu esse fim de semana aqui em Belo Horizonte, que com os projetos de plantio de mudas pela cidade, um projeto que chama Pomar BH. É um cara muito bacana que mora no bairro Caiçara, e a gente participou desse plantio, ele convoca pessoas, um mutirão, para ir plantar. E esse lugar que a gente foi próximo a uma nascente, dentro da cidade. Uma nascente que ela nasce ali dentro do bairro, que já é um bairro muito tomado pelo concreto, mas ainda assim tem aquele ponto ali de mata, que uma empresa acho que está no comando, só que como é uma nascente, né, as nascentes elas não pode construir nada perto delas, assim deveria ser, né, pela legislação. E aí rolou esse mutirão, ele chamou um pessoal, levou umas mudas que ele mesmo produziu, ou ele mesmo comprou, e levou as ferramentas também. E o pessoal foi lá plantar em volta, a gente foi lá, aí, e só frutífera também, então ainda conecta com as coisas da soberania alimentar, né, junto com a hídrica, porque para a nascente estar ali viva tem que ter árvore próxima, né, e para o rio correndo, né, e ter frutíferas juntos ali. E, então é uma coisa, um movimento muito potente, né, da gente mapeando as nascentes, produzir assim junto com as pessoas ao nosso redor. E eu trago atenção para umas coisas muito bonitas que eles falaram, né, a respeito dos povos, a visão que eles têm como a água como um meio sagrado, né, como um espírito, como Oxum, como algo que, nossa, a galera devia estar rezando perto das nascentes, não uma igreja, né, de concreto, devia estar lá botando energia ali nesses lugares. Enquanto a gente estava lá plantando, chegou gente do bairro, né, oferecendo água pra gente, conversando, trocando ideia. É interessante que o pessoal do bairro, assim, vigia aquilo, né, para que ninguém invente de construir nada. E a gente se organiza para lutar por isso, que é realmente o mais básico do básico, o começo do começo, é a água. Nossa, Gustavo, gratidão. Me fez pensar em várias coisas, assim, né? Sobre como essa narrativa sobre autonomia, sobre soberania, ela vem em disputa com a narrativa de dependência, né? Que vai sendo construída por muitos séculos do Estado, do mercado. Várias pessoas citaram aqui situações de bairros periféricos, né, em relação ao esgoto, à falta de água. Em São Paulo tem várias regiões, né, onde a água ela é fechada, né, em determinado horário. Então você tem ali uma cota de horário da onde se consome água, né? Fora isso, o registro é fechado. E são regiões periféricas, né? Os que eu tenho conhecimento é na Zona Leste. Enquanto em outras regiões que são ditas mais valorizadas, né? Pelo comércio, enfim, pelos grandes condomínios, isso não é uma realidade. Aqui em Bauru, né? Eu presenciei, assim, num processo de estágio, em condomínios do MRV, né? As Coabs, enfim, os condomínios do Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas elas são removidas, né, de seus territórios de ocupação, para adentrarem esses condomínios, onde elas vão ter a condição de pagar aluguel para estar ali, né, e assim como pagar água. Muitas plantavam, né, em seus terrenos, em seus barracos, e ali você tira essa possibilidade, porque é tudo no concreto. Um ou outro tem um espaço assim para uma horta comunitária, mas que não é cuidado, não é, enfim, feito com atenção, com conhecimento técnico sobre isso, é colocado de qualquer maneira. E aí essas pessoas são obrigadas, né, a pagar água, enfim, a comprar os alimentos, né, porque elas não têm mais a possibilidade de plantar as plantas, as plantas, né, que foram citadas,
nos quintais, enfim, nos espaços ao redor, porque é mata, né? São podadas disso. E eu pude vivenciar várias histórias de famílias, né? Principalmente mulheres com 5, 6 crianças, que a partir de 3 contas de águas não pagas, a água era cortada, né? E aí você vê essas famílias, mulheres com várias crianças, em uma situação altíssima, de altíssima vulnerabilidade, insegurança em vários sentidos, né, faltando água. E aí você vê também um movimento da própria comunidade ali, de encher galão, de ajudar, de gritar com o síndico, enfim. Mas também não é um movimento que não acontece sem revolta, né? Sem as pessoas poderem se sensibilizar por aquela companheira que não teve condições de pagar uma conta de água, né, que é imposta, enfim. E aí isso me fez pensar também, né, sobre esse lugar da alimentação enquanto submissão, né, independência, como principalmente as comunidades periféricas, né, as pessoas ligadas ao Bolsa Família, com registro no CRAS, ou até mesmo os territórios indígenas, quando eles ganham cesta básica, né? O que tem na cesta básica de alimentos, tá ligado? É farinha branca, óleo, açúcar refinado, arroz branco, macarrão, molho de tomate cancerígeno, tipo, é tudo, né, das qualidades mais inferiores, e isso sendo a base da alimentação dessas famílias, né? Pouco se encontra verduras, frutas, enquanto prioridade, porque isso está cada vez mais caro, pensando numa alimentação convencional, né, de mercado e tudo mais. Então, diante desse cenário assim, de dependência, essa atenção, né, e atenção consistente para os espaços de produção de solturas, né, desse estado, desse mercado. Então, as feiras livres, né, os agricultores da região, os movimentos da reforma agrária, os territórios indígenas, seu próprio quintal, né, sobre as formas da gente ir construindo aos pouquinhos essa consciência de que a dependência desses conglomerados, né, dessa lógica, afeta prejudicialmente a nossa saúde, né, geracionalmente, assim, vários estudos das gerações de crianças, né, afetadas com síndromes, com vários outros transtornos ligados à alimentação dos pais, né. Então, isso é algo muito sério. E é isso, precisa de atenção e temos alternativas a isso, né? Não é só um conteúdo que vem e nos bate o desespero, mas já tem muita coisa sendo feita e muita coisa que a gente pode fazer todos os dias, cada um dentro da sua casa. Um consumo consciente, inclusive. É isso, galera. Gratidão. Foda, galera. Massa demais a discussão aí, a conversa. Achei isso das alternativas, né? Quer dizer, antes de entrar nisso, na verdade, eu achei sensacional, assim, primeira coisa, né? Achei sensacional ter começado, assim, para falar das soberanias, começado pela soberania hídrica, porque quando a gente fala da maneira que talvez a vida se organiza no nosso planeta é muito a partir da água, né? E quantas civilizações aí não se ergueram no entorno, né, dos vários rios e córregos, enfim, que existiram e ainda existem, né, por esse planeta. E o controle da água, né, nesse sentido, né, do que acontece hoje nas metrópoles. Tem um documentário muito massa, inclusive, chama Entre Rios, que fala desse controle da água em São Paulo, assim, sabe? Represamento, né, e o que foi feito com os rios de São Paulo, assim, um bagulho absurdo mesmo, né? Não só no sentido de poluição, mas no sentido de desvio de curso e quantas comunidades não são desviadas junto, assim, né? Conforme os rios vão sendo desviados também. Então é um bagulho muito foda, assim, que é muito, eu acho que é uma sacada muito massa, assim, do livro ele começar com essa parte, porque é o fundamento, né, da nossa vida. Sendo acompanhado, no caso, pela questão dos alimentos depois, né? Também. Então,
E aí, assim, aí indo para essa questão das alternativas, né, depois desse primeiro ponto, assim, indo para a questão das alternativas que a Vitória estava trazendo agora, eu tô achando esse livro muito massa, porque a sensação que eu fico, assim, é que o Johnson vai trazendo as denúncias, mas ao mesmo tempo trazendo as alternativas, né, para a gente lutar contra elas, né, e construir outras realidades aí de alguma forma mais potáveis, né, como a Jenny traz. Então, nesse sentido, eu acho que a gente entrou um pouco no que a gente leu, né, mas talvez ele vá aprofundar um pouco mais, mas me dá muita curiosidade, assim, para ver principalmente aquilo que ele traz, né, que acompanha as outras soberanias, que é a questão da autodefesa, né? Porque quando a gente fala de acesso a água, acesso a alimento, né, enfim, acesso à vida como um todo, a gente está falando também do que eu achei perfeito, do jeito que ele colocou num dos trechos que a gente leu, acho que numa outra reunião, que é essa questão do nosso acesso ao maior meio de produção que existe, que é a própria terra, né? Então, acaba sempre esbarrando nesse lugar do acesso à terra e da nossa necessidade de quebrar, de fato, com essa lógica de mercantilizar, né, transformar tudo em mercadoria, transformar terra, água, alimento em mercadoria, né? Então, ocupar mesmo, assim, tá ligado? Como acontece nas ocupações, tanto no campo, como as ocupações na cidade, né, também. Mas quando a gente entra para esse lugar, vamos dizer assim, que é mais radical, de fato, o baque do Estado ou o baque das corporações também volta de uma forma extremamente violenta também, né? Mesmo quando não se entra nesse lugar, né? Óbvio, mas tipo, o fato é que é isso, existe esse baque, né? Existe esse baque no sentido de invasões de terras, né, por parte do Estado, né? Tipo, invasões de ocupação, né? Tipo, todos esses relatos que vocês trouxeram. E aí, assim, é isso, né? Como é que... Quais alternativas a gente tem para lidar, inclusive, com isso, assim, tá ligado? E eu acho massa, porque esse livro, ele, tipo, não... Ele parece tocar nessas raízes revolucionárias de transformação social, inclusive nesse lugar mesmo da autodefesa, né? Que é uma coisa super... Enfim, vamos ter, acho que um outro momento para discutir sobre isso, né? Mas muito necessário, assim. E, ao mesmo tempo, além disso, aí eu não sei se estava também no que a gente leu, acredito que sim, que eu achei uma sacada muito massa o fato dele ter também trazido uma visão consciente a respeito de que a ideia não é uma economia de subsistência, no caso, né? Tipo, a consciência de que dentro desse capitalismo global existe a necessidade de gerar renda para as comunidades, para os territórios. Então, tipo, a sensação que eu fiquei é que ele desemboca bastante para um lugar de articulação, sabe? Entre os vários territórios, as várias comunidades, e, consequentemente, imagino também entre os elos, assim, sabe? Teve uma, aí, assim, para encaminhar um pouquinho, né? Teve uma feira anarquista aqui em São Paulo bem massa, esse feriado, esse final de semana, domingo, né? E aí a galera da Teia de São Paulo falou, foi muito massa, assim, muito massa. Aí uma das coisas que a galera trouxe foi justamente isso também, né? Esse processo da necessidade de articulação entre os territórios, assim, sabe? Acabou não aprofundando muito, assim, mas também da necessidade de articulação entre os elos, né? No caso, e enfim. Porque é aquilo, né? Quando a gente entra para essa temática também da economia solidária e tudo mais, né? A gente vai tratar de um rolê que é meio que aquilo, né? Nós por nós, assim mesmo, né? Então, como é que a gente pode ir se fortalecendo de uma maneira cada vez mais autônoma do Estado e das corporações, mas também sem cair na ilusão de que essa autonomia é um tipo, sei lá, de individualismo ou qualquer tipo de ação isolada, mesmo que seja de um grupo, né? Um único. Mas sim uma ação conjunta, né? Dos vários, porque é assim que talvez o crescimento o crescimento, né, da
assim, o alcance a essas soberanias vai se dando, assim, né, aos poucos. Então, deu vontade de avançar, né, um pouco mais ainda no livro, até para ver essas alternativas, assim, ele falar sobre essas alianças entre os povos, entre os elos, entre os territórios, enfim, e sobre essas alianças, inclusive nesse lugar até da autodefesa, né, tipo, porque é isso, ninguém faz ocupação só o território por ele próprio apenas, né, tipo, chama uma galera para fazer, né, então, tipo, precisa de articulação para isso também, então tá tudo relacionado, assim. Enfim, dizendo aqui. É isso. Salve, vou pegar o gancho aqui. Poxa, tá bom demais. Porque é sobre isso, né? Eu acho que a soberania ela começa, né? Essa independência nossa, né? Do Estado começa quando a gente começa a aprender, né? Tá na educação da gente poder saber do que se passa, né? Do que realmente é importante a gente saber desse contexto caótico que a gente vive, né? Porque tudo já está pronto, tudo já está colocado, sabe? E o esquecimento ele já está generalizado, né? Quando no texto ele coloca que a maré e o rio e os rios, né, são nossas condições de vida, né? É a condição humana, né, de existência. Isso traz esse resgate da gente entender que a gente é parte da natureza, né? Que o mangue ele existe, toda a biodiversidade do mangue ele existe para que, inclusive, a gente possa seguir existente vivos aqui, né? E aí isso que você disse, Alan, isso que você disse do individualismo é muito uma questão que a gente, inclusive, nos outros capítulos traz, né? Porque porque o capitalismo, nessa forma vigente aí de sistema, faz a gente acreditar que a gente está como indivíduo, né, sozinhos, né, que a gente está cada um na sua luta pela sobrevivência, para comer, sendo que a gente acaba se distanciando desse entendimento que a mudança só acontece realmente no coletivo, né? Acontece quando a gente desperta a nossa consciência de pensar que a gente precisa lutar para cuidar para que exista mundo, né, nas gerações futuras. E aí, sobre essa questão da água, eu gostaria de falar muito porque, tipo, é uma questão, eu acho que é muito real em todos os territórios periféricos, né? A falta d'água, a falta do esgoto, né? Principalmente quando a gente fala na sobrevivência, na existência nas margens, né? Quando a gente está falando de casas em palafitas que estão dentro do mangue e que as situações são ainda mais precárias. Aqui a gente tem em Santos a maior favela em palafitas da América Latina, né? E aí você vê que tipo é uma cidade que é super desenvolvida, sabe? Santos ela é uma cidade riquíssima que produz aí, né? Tem o porto, tem vários negócios e você vê que o contraste para a cidade ser essa cidade rica, essa cidade importante aí é um contraste de ter uma das maiores favelas em palafitas, sabe, do mundo, assim. Então você vê que é gritante e muito visível, né, os impactos disso. E aí, só para também não seguir muito, porque tipo, essa discussão ela leva a gente a muitos lugares, né? Eu acho que o texto por si só ele já joga várias provocações e é muito interessante a forma como também vão dando caminhos para a gente poder, sabe, não se perder só nesse pessimismo de ver que tá tudo dando errado e a gente, enfim, abandonar a luta. E aí, a última questão, porque aí já tem várias mãos. O, o Enem, teve o Enem agora, né, esse final de semana, e eu gostaria de falar sobre isso, que eu participei a primeira vez do Enem, e achei muito importante a forma como o Enem colocou questões para a gente refletir, né, para a gente poder criar essa conscientização coletiva e dos povos tradicionais, né, os povos originários,
E a última questão do Enem que eu peguei foi exatamente sobre essa questão da água, né? Sobre essa questão do concreto, que vai concretando tudo e a água não vai tendo para onde correr, e acontece essa intensificação, né, de enchentes, de falta d'água, porque aí concreta tudo, a água não tem por onde correr, e a gente vai ver nessa realidade. Aqui é muito, né, real, porque a gente está numa ilha, então quando chove sabe, todas as ruas viram um grande mar. Isso também é uma questão também, porque a vida de várias pessoas vai girando em torno disso, né, de falar, pô, se chover, fudeu, vou ter que levantar todas as coisas de casa, posso perder alguma coisa. E aí, quando a gente não tem situações mais graves, né, que acaba ocorrendo em mortes e tal. Então, eu acho que são muitas questões, assim, né, que tudo quando a gente começa a ter consciência, é onde começa a começar essa mudança, né? Enfim, muito, muito massa aí, trocar essas ideias com você aí. Gente, eu vou deixar 2 nomes de 2 documentários aqui no chat, e eles falam sobre o impacto ambiental da agropecuária e da pesca industrial, com foco fala muito dessa questão da água também, do gasto de água, da poluição, como isso afeta as pessoas, coisas que, tipo, infelizmente a gente não é ensinado, são coisas que são ocultadas propositalmente, né, do consumidor. Então vou deixar, mas é como sugestão para vocês verem, e se alguém ver depois quiser conversar. Eu acho que é o Wesley, não? Minha vez? Então tá. Eu queria falar sobre um ponto que Vitória, né, levantou, sobre a questão das cestas básicas e tal, que vem com aqueles produtos horríveis. Eu faço parte de um coletivo chamado As Periferias Resistem. E aí, a gente já trabalha há muitos anos, só que a gente deu uma aumentada na demanda dos trabalhos quando começou a pandemia, né? E quando as pessoas começaram a perder seus empregos e tal, e não tinham como conseguir comida. E aí a gente começou a conseguir umas cestas básicas, né? Então é um coletivo focado em segurança alimentar, não em... Esqueci o outro termo. Mas enfim. E aí, com o tempo, outros coletivos foram vendo que a gente estava atuando nessa área e começaram a colar com a gente e ajudar. E a gente recebeu muitas cestas e a gente distribuiu. Vai distribuindo no decorrer dos anos aí. Aí chegou uma galera que com as cestas agroecológicas, que aí vem com tubérculos, verduras, essas coisas. E quando a gente ia levar para as pessoas, elas ficavam meio assim, com aquela cara de que o que é isso? Assim, porque era diferente, elas estavam tão acostumadas a receber aquela cesta básica padrão, né? Com o açúcar refinado, com o molho de tomate horrível, cheio de química, que quando ela recebia uma coisa super natural, ela meio que tinha gente que nem queria pegar, assim, sabe? Porque não estão acostumados com esse tipo de coisa, né? Então eu acho que a gente precisa de um trabalho de reeducação assim gigante, porque se as pessoas não conseguem nem pegar uma cesta desse tipo, que já está pronta, imagine elas voltarem para o contato com a terra para trabalhar, para gerar esses produtos, sabe assim. Eu imagino o quanto que esse trabalho vai ser árduo para todo mundo que está envolvido nesse tipo de trabalho, né? É isso, assim. É só um comentário sobre essa questão. Obrigado. Massa, Elton. Eu vou fazer só um comentário rápido, né? E que faz muito conexão com o que você trouxe, assim. Como isso vai sendo sistematicamente, né? Um plano de continuidade da escravidão, como o Igor comentou ali, mas
de genocídio, né? De morte, assim, gradual dos corpos, das possibilidades, né? Das diversidade, aqui falou bastante, né, da morte da biodiversidade da Terra, mas como isso vai acontecendo com o nosso próprio corpo na busca, né, e no encontro de recursos naturais para nossa saúde. Então, a companheira aqui no começo, né, a Carla, acho que é Carla, né? Eu acho que a Carla comentou, né, que estava meio doente essa semana, talvez com virose. Quais alimentos naturais, né, a gente conhece para o cuidado dessas questões, sabe? Uma imunidade baixa, anemia, né? E isso já traz um outro processo de dependência, né? Que são com os medicamentos. E aí, com o sistema de saúde, né? Que o Alfredo comentou sobre o SUS, mas que em muitas regiões é altamente precarizado, os profissionais altamente desvalorizados, isso gera uma violência sistemática, né, no atendimento também com as outras pessoas. E aí esse processo de reeducação, né, que o Elton comentou, ele é imprescindível para a gente começar a enxergar esses alimentos como não só fontes nutritivas, mas como medicamentos, né, medicina. Existe a proposta das farmácias vivas pelo SUS. Muito pouca gente sabe sobre isso, porque a gente não encontra. É uma proposta, está lá nas normativas do SUS, mas isso não é aplicado em grande parte do território. Então, um espaço que seria, né, de valorização da vegetação, do bioma natural dali, e quais as plantas, né, atuam no cuidado com a saúde, na prevenção de várias doenças, isso não existe, não é apresentado como uma possibilidade. E até salientando, né, que vários indígenas não aldeados, né, as pessoas indígenas que ocupam territórios urbanos, não podem acessar a CESAI, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Tem que ir pelo SUS, necessariamente. Só que o SUS não tem essa abertura, né, de acolhimento de acordo com os conhecimentos tradicionais da medicina originária. Então, são vários abismos, né, que a gente vai encontrando. Enfim, é isso. A gente já está nas 9h30, então o Wesley está com a mão levantada, mas quem quiser fazer uma fala durante a fala dele, levanta a mão, e depois acho que a gente pode estar encerrando para não se estender muito por hoje. Graças. Trazendo do gancho da fala do Elton também, e a Vitória agora, né, sobre como foi sistematicamente assim, as pessoas foram afastadas da natureza e das culturas delas, assim, né, de alimentação variada. Queria trazer um outro exemplo da minha vida pessoal, que em 2019 eu comecei um plantio e eu levei minha avó, que era de sítio, né, que fugiram do sítio no êxodo rural, e eu levei ela lá porque ela já me acompanhava, né, sobre a agricultura assim há um tempo. Eu levei ela para mostrar e pedi para ela as plantas que ela conhecia, que eu poderia usar, que já estava lá, né, assim, era uma área bem degradada. E aí ela chegando lá disse que só tinha mato e que eu tinha que carpir para plantar uns alface, fazer umas monoculturas assim, né. Eu falei, ô louco, vó, mas não tem nada que presta aqui? Aí ela falou assim, e essa daqui eu ouvi que era caruru, que dava para comer e tal. Assim, isso aí é mato, mas é de comer também, dá para comer. Aí depois eu fui conversando mais, e ela foi falando algumas outras plantas que tinham lá também, medicinais, e são as punks, né, esses conhecimentos que as pessoas mais velhas foram sendo distanciadas disso, né. E no livro ele traz essa importância de a gente trazer esses conhecimentos dos mais antigos, né, das memórias que eles têm sobre plantio, sobre alimentação variada. E eu acho isso muito importante mesmo, de a gente não deixar isso se perder assim e fortalecer esses conhecimentos. É algo que me veio assim na cabeça de novo. E eu agradeço essa memória aí que vocês terem me trazido. Muito importante para mim. Valeu.
Obrigado, Gerardo Wesley. Então, gente, alguém vai querer mais falar? Alguma partilha? Tá bom? Interessante. Assim. Bom, a Isabelle comentou aqui, então, né, os documentários que ela mandou, tem muito a ver com o tema, né, do livro, como somos dogmatizados, a compactuar com o consumismo, que nos destrói e também a natureza. Escondem muito de nós, a indústria farmacêutica e alimentícia são parceiras. Te alimentam com venenos para lucrar, não com a intenção de curar, mas você ficar escravo de drogas que só mascaram sintomas. Como um grande amigo diz, minha alimentação é meu remédio é minha alimentação. E é isso, né, gente? Como tudo isso, assim, a gente consegue ir aplicando na nossa vida, né, para servir de inspiração e ensinamento para gerações, né, futuras que chegam, mas também como um espaço de valorização e de guardar, né, fazer vida essas memórias antigas também. É um processo de fazer valer as gerações do tempo, né, a passagem do tempo, e manter ele vivo, e a gente vivo, né, e pessoas vivas com essas práticas, com esses conhecimentos. Hoje a gente pensou bastante, né, se a gente fazia um encontro no feriado ou não, até que a gente se perguntou, mas qual é o feriado? E aí fez muito sentido, né, a gente manter o grupo. Muitas pessoas, acredito que não vieram por conta disso também, né, com outros compromissos, outros movimentos, mas que acessem, né, a gravação, encontrem em outro momento, e que a gente questione, né, até essa questão dos feriados, assim, desse controle do tempo por um agente externo, né, que nos diz que a gente tem um dia especial, né, para comemorar a proclamação da República. Então, que bom que a gente pode estar se encontrando aqui hoje para questionar isso, né, para acessar conteúdos, histórias e memórias que confrontam essa lógica, assim, confrontam esse paradigma de tempo, de produção, de consumo, de saúde, né, e tá recriando outras possibilidades aqui também, mandando informação para todas as nossas células, né, de que é possível outras possibilidades, outras alternativas. E quem, né, puder ir para a jornada em Pernambuco esse final de semana, vá, aproveite, compartilhe conosco, né, todas as aventuras e potencialidades no encontro na Bahia também, esse final de novembro. Maria Graciada falou que já está por lá. Na verdade, ela está, acredito que pelo encontro das parteiras tradicionais, que vai ter agora no próximo final de semana. Então, também reunindo, né, as mestras dessa sabedoria e de origem da vida, né, de criação e, enfim, fundamentando um espaço seguro para as gerações que chegam, né? E como isso também é um espaço de violência dessas gerações antigas. Então, é isso, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, as falas, as leituras, as escutas, principalmente. E que a gente coloque em prática mental, emocional, né? E na ação também, tudo isso que a gente vai se inspirando aqui. Exatamente, gente. Quem souber mais com vocês, já meteu, né, as lutas hídricas, limitar, posta no grupo e fechou. Eu vou estar compartilhando também o nome dos documentários, né, que foi citado aqui. E aí, é isso, a gente vai trocando. Gratidão, gente. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Durmam bem, fortalecam. Boa noite, gente. Vocês. Bebam Boa água. noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo encontro. Tchau.